Olá! Dessa vez vamos falar sobre o assunto que é treta das tretas. Vamos falar sobre o dízimo. Finalmente chegou o dia de falar sobre ele. Bom, existe muita superstição, equívocos acerca do dízimo, de como ele está na Bíblia. A maioria dos cristãos não conhece o processo de entrega do dízimo e a doutrina do dízimo como ela está no Antigo Testamento e na Bíblia por completo. Só conhece o que é passado hoje de uma forma mais simplificada. Bom, isso nós vamos ver hoje, como ele realmente é. Vamos verificar segundo o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, Neemias, Mateus e Hebreus, para a gente poder saber então como é o dízimo. Vamos ver qual é a sua origem, sua natureza e os beneficiários dele e o processo de entrega do dízimo, certo? Então vamos começar pelo livro de Levítico. O que é que está escrito lá? Um pedacinho. Bom, desculpem. Em Levítico, capítulo 27, 30 e o 32 diz: também todas as dízimas do campo, olha o dízimo, olha qual é a natureza do dízimo. De todas as sementes do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. A natureza do dízimo é animal e vegetal. Você entregava dízimo nessa espécie, nesse formato, nesse tipo de coisa que se entregava o dízimo. Vamos ver em várias outras passagens. Mas iniciando, aqui em Levítico 27, 30 e 32, descreve já inicialmente qual é a natureza dele. 32 vai dizer: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, e tudo que passar debaixo da vara. No 30 fala do dízimo de natureza vegetal. No 32 fala do dízimo de natureza animal, porque o dízimo tinha que ser dado em espécie de alimento, em coisas que era para ser alimentado. Entendeu? Bom, finaliza aqui. Vamos então para Números 16, 21 até o 31, que diz: eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério, que exerce o ministério da tenda da congregação. Aqui ele vai descrever a origem do dízimo, também vai falar da sua natureza e vai falar para quem era. Mas o grande importante é a origem, por que ele existe e como ele surgiu. E esse capítulo aqui, o 18 de Números, vai descrever isso. Aí Deus vai dizer: a quem era dado o dízimo? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Pronto, o dízimo era para ser dado a esse grupo, era aos levitas. Sacerdote também era levita. Todos os dízimos de Israel por herança. O dízimo, ele foi uma herança dada a este povo. Então não é simplesmente uma coisa que era feito assim. É uma herança. Olha, vocês vão ter como herança, é de vocês, pertencem a vocês, o dízimo. Por herança, pelo quê? Pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Pronto, eles exerciam o ministério da tenda da congregação, eram responsáveis por isso. Portanto, o dízimo a eles foi dado por herança. No 23. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Vamos continuar, vamos ver o versículo seguinte, sobre essa questão de herança. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, de novo fala que é uma herança aos levitas, porquanto, agora vai dizer o porquê que eles herdaram isso, vai dizer o porquê, além da questão do ministério, na tenda da congregação, existe um outro fator mais importante ainda. Portanto, eu lhes disse:
no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Pronto, aqui está sintetizado a origem do dízimo. Quando o povo entrou em Canaã, a tribo de Levi, eles não herdaram terra. Eles não tinham como plantar, nem criar animais. Portanto, como é que esse povo vai sobreviver, vai comer? Então, o dízimo foi instituído para ser dado a ele em forma de alimento. O dízimo é de natureza animal e vegetal para que a tribo de Levi se alimentasse. Por que você acha que Deus instituiu dois meios de contribuição? O dízimo e a oferta? Porque eles eram dados em forma diferente. O dízimo era para ser dado em alimento, animal e vegetal. Já a oferta sempre foi dinheiro. Por isso que há duas. Uma é para mantimento, o outro é para manutenção, como está escrito lá em Malaquias, né? Para que haja mantimento, comida na minha casa. Então, o propósito do dízimo ali era para ser dado em comida para que eles se alimentassem, porque eles não tinham terras para criar nada, nem para plantar nada. Então, esse é o motivo da origem do dízimo. Então, eles não têm terra, precisam ser alimentados, dízimo. E como herdaram o quê? Herdaram o serviço da tenda da congregação, o serviço sagrado. Portanto, a eles tinha que ser dado isso aí. Esse é o motivo, essa é a origem do dízimo. Continuando, 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos, que é uma oferta alçada, não era o povo que dava. Quem fazia isso era o levita. Quando ele recebia o dízimo, ele tinha que tirar o dízimo dos dízimos, e não o povo que tinha que dar dízimo dos dízimos. Era a função do levita, e ele dava isso para os sacerdotes. Ok? 27. Contar-se-vos-ão a vossa oferta alçada como grão da eira e como a plenitude do lagar. Aqui ele vai especificando mais coisa para ser dada em dízimo. O grão da eira e o fruto e a plenitude do lagar, que é vinho. 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel. Então os levitas recebiam e davam a oferta alçada, que era o dízimo dos dízimos. E deles daria a vossa oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. 29. De todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Está falando para o levita. Que quando o levita pegasse o dízimo, ele tinha que tirar a melhor parte do que ele recebeu para então ofertar lá no templo. Porque não era o povo que dava oferta no templo, não era. Quem fazia isso era o levita. O povo dava para o levita e o levita levava para o templo. Ele que ofertava lá. 31. E o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Ou seja, o dízimo era para ser comido. Aí Deus vai dizer aqui para o levita: e comereis em todo lugar, vós e a vossa casa. O levita e a família dele comia em qualquer lugar o que ele recebesse. Terminando aqui, vamos para Deuteronômio 14, que vai dizer 14 do 22 até o final do capítulo. Metade do capítulo 22. Metade do capítulo 14, a partir do 22. Certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe no campo. O dízimo era ser dado em semente do que se recolhe no campo. Observe, dízimo não era dado do que eu recebia. Se eu ganhasse alimento, eu não dava dízimo de alimento. Era do que eu recolhia da terra. Do que você recolher. Ou seja, dízimo, só quem dava dízimo naquela época era fazendeiro. Era quem tinha o seu pomar, a sua hortaliça. Era esse pessoal. Eram eles que eram dizimistas naquele período. Já os demais eram ofertantes. Davam oferta em forma, se você já era trabalhasse como minerador, trabalhava com pedras preciosas, fosse um funcionário, né, de alguém,
um empregado de alguém, então você já dava o dízimo em forma... Então você já dava a oferta em dinheiro. E você vai ver, aqueles crentes que dizem que nesse período o dízimo não era em dinheiro porque não existia dinheiro, vai ver o quanto está enganado. Ou seja, o quanto não entende de Bíblia, na verdade. Existe um capítulo, nós vamos lê-lo, que fala do dízimo em relação ao dinheiro. A gente vai ver o que está escrito lá. E perante o Senhor, 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo. Dízimo se come. Comerás o teu dízimo, do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Observe, eram primogênitos das vacas e tudo mais. Os primeiros que nascessem. Então não eram os últimos, nem do que eu recebia. Primogênito da minha criação, das vacas. Aí vai dizer que dízimo é de semente da terra, do que eu plantasse, e era do que passasse debaixo da vara. Então não era qualquer tipo de animal que eu criasse que eu dasse o dízimo. Aí especifica, né, que é o gado, a ovelha, desse tipo de animal é que se dava o dízimo. E não era do que eu recebia, era do que eu plantava e criava. Os primogênitos dos animais e as primícias das minha colheita. Aí como ele está especificando aqui mais coisas, cereal, mosto, azeite, o primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas, no 23, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Agora ele vai falar sobre a relação de dízimo e dinheiro. Vamos ver o que está escrito. 24. E quando o caminho que te for tão comprido que o não possas levar, pois está longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Você fala assim, se o lugar que você tem que dar o dízimo em Jerusalém for muito grande, você mora lá na Galileia, mora lá naqueles confins de Zebulon. Se você mora assim muito longe, e aí você tem que ir com todos esses animais, com todas essas verduras, com litros de óleo, litro de vinho, então você vai fazer o seguinte, para evitar essa fadiga, esse cansaço de você levar, você vai fazer o seguinte, vamos ver o que Deus diz. 25. Então, vende-os. Você vai pegar o seu dízimo, vai vendê-lo. Então, vende-os, no 25, e ata o dinheiro na tua mão. Opa! Ata o quê? Deixa eu ler de novo, parece que eu não li direito. 25. Então, vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Ata o dinheiro na tua mão. Irmão, dízimo não era dar dinheiro porque eu não tinha dinheiro. Beleza, mas aqui está dizendo que você vai muita carga de dízimo, vende o dízimo, pega dinheiro. E agora faz o quê? Vai para Jerusalém e lá você entrega? Lá no templo? Vamos lá, vamos continuar lendo. E vá ao lugar que o Senhor escolher, que o Senhor teu Deus escolheu. 26. E aquele dinheiro darás. Opa, é para dar o dinheiro de dízimo, tá vendo aí? Só que não. 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Você vai comprar tudo de novo. Vai em dinheiro para aliviar a carga. Chegando lá em Jerusalém, você vai converter ele no que é dízimo. Você vai comprar de tudo o que a sua alma desejar. E você faz o que agora com esse negócio? Você pegou esse dízimo todo aí. Aí ele vai dizer o quê? Por vacas, por ovelhas e por vinho. E por tudo o que pedir a tua alma. Aí você converte o dinheiro em dízimo, que é animal e vegetal. E você faz o que agora? Entrego? Ainda no 26, lá na última parte. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Come-o. Você que levou o dízimo, come-o. Esse capítulo é muito poderoso porque esse 14 de Deuteronômio, porque ele traz muitas explicações. Ele vai mostrar que o único beneficiário do dízimo, que o beneficiário do dízimo não é só o levita.
existe mais gente que são beneficiário dele. Inclusive, o próprio dizimista é o beneficiário dele. Sabe o que acontece com o dízimo nesse período? Quando você tirava o dízimo, você não dava o dízimo, você dava uma oferta do dízimo. Do seu dízimo, você tirava uma porção, dava o levita, e a outra porção você comia, como Deus fala aqui, converte em dízimo e agora come. Aí Deus vai continuar descrevendo o processo da entrega do dízimo, que essa é uma parte do dízimo é meu, eu como, é de meu uso, para me alegrar com minha família diante do Senhor. Continuando, no 27, porém, não desampararás o levita. Ó, observe, diz para você comer, mas não esqueça da parte do levita. Não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois nem tem parte nem herança contigo. Pronto. Então, parte é meu, parte é do levita. Parte eu como, parte é para ele comer, mas parte do que ele pega é dele e a outra é para ele entregar. Aí agora vai falar do dízimo trienal. Durante 2 anos seguidos, você vai a Jerusalém levar o dízimo. Se você puder fazer isso, você vai até lá. Mas no 3º ano a coisa já é diferente. Aí vai descrever aqui os outros beneficiários, além do próprio dizimista e dos levitas, mais 3 beneficiários do dízimo. 28. Ao fim de 3 anos, de 3 em 3 anos, certo? O dízimo trienal, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Aqui você está vendo que está falando para não levar, que é para recolher na porta da cidade. E nem é para ele comer. 3º ano, o dizimista já não comia o dízimo, porque era outro que ia comer no lugar dele. Vamos lá. Então, 29. Então virá o levita, pegar a parte dele, é claro, dízimo herança dele. Pois nem aí vai dizer o porquê que o levita tem que vir. Porque nem parte nem herança tem contigo. Essa é a razão. Olha, deu o dízimo ao levita porque ele não tem terra, ele não planta animais. Ele não planta para poder colher e ele não cria animais. Então, por essa razão, deu o dízimo, a porção dele. Então coloca na porta da cidade, vem o levita e outros 3 tipos de pessoas. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva. Nessa parte aqui, nessa época, os mendigos eram formados geralmente por esses 3 tipos de pessoas. Viúva, órfão e estrangeiro. Para você ter ideia do amor de solidariedade que Deus tem de ajudar, né, de ter que ajudar os outros, que o dízimo era para ser dado até mesmo a pessoa que nem era israelita, o cara era estrangeiro, um gringo, o cara era filisteu, o cara era grego, o cara era romano, o cara era egípcio, o cara era eteu. E Deus falou assim, ó, em 3º ano, de 3 em 3 anos, bota o dízimo ali para que os mendigos, até o que é estrangeiro, para eles não acabar açoitando o camarada, né? Não açoitar, não, isso aqui é só de nós israelitas. Não, até o camarada que era estrangeiro era beneficiário do dízimo. Então o dízimo era de benefício do próprio dizimista, do levita, que é a herança dele, e do estrangeiro, que estava ali passando fome, da viúva que estava passando fome, e do órfão que estava passando fome. Em síntese, dizimista, levita e os mendigos. Esses são os beneficiários do dízimo, além do que hoje só é simplesmente uma classe, né? Então o dízimo tem a origem de ser... A origem do dízimo é porque o povo não tinha como comer. Não tinha como comer. Os levitas não tinham como comer. Dízimo para ele. E segundo, tinha o propósito de sustentar os necessitados. Esse capítulo é maravilhoso. Mas vamos para Neemias. Neemias tem uma palavra muito importante para a gente entender ela também lá, Malaquias. Neemias 10, 38 e 39, que diz: E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, quando os levitas recebessem o dízimo. Pronto, quando os levitas recebessem o dízimo, ele tinha que estar com o sacerdote, não podia estar sozinho.
Ele recebia a lei. Pronto. Recebesse os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, da tesouraria. Então quem fazia o recolhimento e levava para o templo era o levita, que tinha essa obrigação. Tanto no terceiro ano, que o povo não ia, deixava lá na porta, ele levava. E quando o povo ia para Jerusalém, ia para comer lá e entregar o dízimo ao levita lá. Aí vai dizer, os dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da tesouraria, ou tesouro, as câmaras do tesouro, tesouraria. Ou seja, essa palavra tesouro que está em Malaquias é o que complica para os crentes achar que está se referindo a dinheiro ali. Trazer todos os dízimos para a casa do tesouro. Tesouro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Tesouro, dinheiro, dinheiro, tesouro. Não, tesouro ali é tesouraria. Né? As câmaras da tesouraria. Por quê? Aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão. Ó, tesouraria não é dinheiro, não é para levar dinheiro. Ó, o que é para levar para a tesouraria, para a câmara do tesouro. Trazer oferta alçada do grão, do mosto, do vinho, do azeite, porque ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros. Olha aí, os outros levitas que precisam ser sustentados ali do levita, sacerdote, os outros levitas que trabalham ali como porteiros, cantores, e que assim não desampararíamos a casa de nosso Deus. Além dos levitas, os escribas, os sacerdotes, ainda tinha os guardas, tinha os porteiros, tinha os cantores, essa rapaziada tudo aí tinha que comer. Então tinha que levar dízimo para ele, do mosto, do vinho. Continuando nosso assunto sobre o dízimo, vamos para Malaquias. Vamos para Malaquias. O que é que Malaquias 3, 10, 12 quer dizer? Obviamente já houve muitos estudos aqui em Monte Tabor, no curso de teologia que houve, o professor, falando sobre esse livro, disse que o livro de Malaquias, como você pode verificar, pode ler, é um livro direcionado para a liderança, para sacerdote. E Malaquias 3,10 do dízimo não tá falando do povo, está falando do levita que não estava levando, trazer todos os dízimos, era o levita que não estava levando, que era ele o responsável por fazer isso. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro, ou para a câmara da tesouraria. Trazer todos os dízimos do mosto, do vinho, das vacas, para as câmaras da tesouraria, para o depósito. Para que haja manutenção. Manutenção? Para que haja mantimento. Para que haja comida. Para que os porteiros, levitas, sacerdotes, os guardas, cantores tenham o que comer. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha maior abastança. Olha aí, menino! Deus está dizendo que vai derramar uma bênção tal sobre a vida da gente que, olha aí! Olha só, quando Deus fala de abrir a janela do céu, é céu, céu mesmo. Atmosférico, nuvens, nimbus. Deus está falando da nimbus, a nuvem de chuva. Traga os dízimos e faça a prova de mim, que eu vou mandar sobre vós chuva. Chuva. Vou mandar chuva. E que dessa chuva vos adivinha maior abastança. Oh, irmão, para um povo que o dízimo era agropecuário, que se dava em animal e vegetal, qual é uma das melhores formas de Deus abençoar esse povo? Chuva, meu irmão! Chuva é uma das melhores formas de Deus abençoar esse povo, porque da chuva eles vão tirar ali a plantação, vai ter muita colheita, uma colheita, sabe? Uma bênção de colheita, e muito pasto para o gado engordar e se multiplicar. Então, a forma como Deus abençoa esse povo ali, esse abrir a janela do céu, derramar bênção, é chuva para a plantação dele e para o pasto do gado. E assim, esse povo que é agropecuário precisa de quê, meu irmão? De chuva. Então é disso que Deus está falando para eles, que abrir a janela do céu é mandar chuva mesmo.
E abrir a janela do céu, o céu mesmo. E por causa de vós repreenderei o devorador. O que é que o devorador faz? Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. Olha aí. Vai repreender o devorador para que ele não consuma o fruto da vide, nem o fruto da terra, gafanhoto, ou qualquer tipo de praga que destrói as plantações. Quando vocês começarem a dar o dízimo, eu vou começar a repreender as pragas que tem no campo. Os gafanhotos que destrói, que comem tudo aí, as pragas que destroem as plantações de vocês, eu vou repreender. Então o devorador está se falando do inseto e não de demônio, que ele vai liberar o demônio sobre a sua vida. Então vamos para Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. No Novo Testamento, Cristo está dizendo o que é dízimo. O que é dízimo? Coentro, endro e cominho, ou hortelã, endro e cominho. Isso que é o dízimo no Novo Testamento. Aí ele vai dizer que os fariseus eles estavam sendo criteriosos em dar o dízimo. Se observa que o coentro, o endro e o cominho não está na lista do Antigo Testamento. Eles estavam dando mais coisas além do que estava pedido no Antigo Testamento como dízimo. Aí eles vai dizer, vocês estão sendo minuciosos de dar o dízimo. Porém, o que é importante mesmo, a fé, a misericórdia e a justiça, vocês estão negligenciando. Vocês têm que ter como prioridade na vida de vocês praticar a fé, a misericórdia e a justiça, porém vocês não é para omitir o dízimo. Opa, Jesus está eliminando. Então aqui vai uma palavra contra aqueles que dizem que Jesus eliminou o dízimo. Não, Jesus nunca eliminou o dízimo, ele só nunca foi para a gente. Essa é a questão. O dízimo, ele está falando ali com o povo fariseu, com o judeu. Portanto, ele está dizendo para esse povo que era o povo que tinha a obrigação de dar o dízimo. Continue dando. É obrigação de vocês. É herança do sacerdócio. Continue dando. Então, esse assunto do dízimo, ele retoma em Hebreus 7, com Abraão e Melquisedeque. Aí vai dizer, vamos ver qual é a característica do dízimo de Abraão. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo. Dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Está falando de Melquisedeque. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Considerai, pois, no 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão não deu o dízimo do que ele tinha. Abraão deu o dízimo dos reis que ele tomou. Ele teve um pega para capar com os reis. Ele venceu os reis e tomou os despojos de guerra. Pegou os animais, os sacos de grãos, levou tudo. Então, quando ele encontra com Melquisedeque, ele vai dar 10% daqueles animais que ele tomou, daquele saco de feijão. Não sei se é feijão não, mas eu vou chutar. Feijão, arroz, milho. Tomou deles e tirou os 10% disso que ele tomou e deu para Melquisedeque. Mas do que ele já tinha, ele não deu dízimo de nada do que ele tinha. Ele fez isso uma vez na vida. Esse é o princípio do dízimo abraâmico. Primeiro, deu uma vez na vida. Segundo, deu porque ele quis. Melquisedeque não pediu, ninguém mandou, ele quis. E ele deu do que ele tomou dos outros, dos reis. Nada do que era dele. Então esse é o princípio do dízimo abraâmico. Aí no 6. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então é dessa forma. Então, e outro, para você poder dar o dízimo de alguma coisa, você tem que, nessa época, você tem que estar em dezenas. Você não é dar dízimo de 7 animais. Tinha que chegar em 10 animais para você poder tirar um para dar. Se você tivesse 8, 9, 7, você não dava o dízimo. Você não vai dar 2 ovelhas tendo 14 ovelhas. Não tem como. Então o dízimo você tirava quando estava em dezenas. E aí retirava um para poder dar. E tinha que ser... o dízimo era instituído para os agropecuários, que era a grande parte do povo israelita naquela época, que dava em alimento. Mas o grande propósito do dízimo é a alimentação. Por isso que, como eu disse,
duas formas de contribuição. A oferta, que sempre foi dinheiro, Antigo e Novo Testamento, sempre foi dinheiro, a oferta. E o dízimo, que Antigo e Novo Testamento sempre foi animal e vegetal, como o próprio Cristo confirma. Mas e a viúva que estava dando lá aquela moedinha no templo?